Billy Paul e eu, nesta última campanha país afora, em 6 meses eu marquei a quantidade de barberagens na estrada. E de 300 incidentes na estrada, sabem quantos foram por mulheres motoristas? Só ficaram faltando 19 foram por homens e 280, ou creio que foram 281, então foram por mulheres motoristas. Mulheres motoristas. Agora, não estou dizendo que não haja boas motoristas, mas ela vira para qualquer lado e tente fazer-lhe igual. Basta que ela seja de boa aparência ali, de pé, jogando o cabelo para cima quando um policial aparece. Ora, ele diria, claro que você está errado. Não temos lei. Provaram isso o outro dia num processo de impostos pelo qual estou passando. Não temos leis, não é para menos que os grandes lordes da Inglaterra disseram que a democracia era toda velas e nenhuma âncora. Isso mesmo. De pé numa caixa de sabão, campanha eleitoral. A democracia está podre e também os ditadores e todo o resto. Tudo isso está podre. Só resta uma coisa para Deus fazer, que é destruir tudo como ele disse que faria e começar de novo. Agora observem quão perto está da vinda. Agora, quando esta mulher, ele lhe fez uma companheira e era para ela ser sua companheira. E então, agora aqui ainda não tive um pregador que concordasse com isso. E tentam fazê-lo de outra maneira, mas ainda assim não faz sentido para mim. Tentam dizer que Adão e Eva comeram maçãs. Irmãos, não digo isto como piada agora, mas quero dizer, porque se comer maçãs faz as mulheres perceberem que estão nuas, melhor passar as maçãs de novo. E vocês sabem que é isso. Sabem, comer uma maçã não foi o que fizeram, que os fez perceber que estavam nus. Claro que não. Teve de se tratar de sexualidade. Teve de ser porque eles perceberam que estavam nus quando tomaram deste fruto proibido. A mulher não é uma árvore frutífera? Você não é o fruto de sua mãe? Esse foi o fruto do qual foi proibido tomar. Agora, aqui está algo grande. Agora, o mais perto que a ciência chegou de saber o que o ser humano foi, eles desenterraram velhos ossos, pegam fósseis e pegam cabeças, e pegam crânios e braços e ossos e tentam fazer parecer um ser humano. E eles sabem que a coisa mais parecida com o ser humano que chegaram a encontrar próximo a ele é o chimpanzé. Ele é a espécie mais parecida com o ser humano, mas ainda assim não tem nada a ver com o ser humano, o mais elevado. A forma mais baixa de vida que há é a rã. A forma mais elevada é o ser humano. Deus começou na parte mais baixa e foi subindo até trazê-lo à sua imagem, trazendo com os pássaros e as bestas, e foi subindo até chegar à imagem de Deus. Ele fez o homem a essa imagem. Essa é a forma mais elevada. A forma mais baixa é só um girino que se transformou em rã e assim por diante. Agora, esse elo perdido que não conseguem encontrar, observem a escritura agora. Vocês vão discordar disso, muitos de vocês, mas só quero que tenham isso em mente. E não tenho preconceito contra isto. Escutem. Sei que muitos de vocês têm ouvido o Dr. Dehan. Eu certamente, como homem de calibre dele, e bom irmão Batista, e tenho sim apreço por ele. Ele tem mais inteligência e cérebro e esqueceu mais do que eu jamais conheceria, porque ele é doutor em divindade e é médico e é doutor em ciência. Ele é um homem inteligente, mas está dizendo que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, ele toma a posição de Joséfo. Ele diz que eles se introduziram em carne humana e tomaram para si mulheres. E havia gigantes na terra de Nod, e tomaram para si mulheres e viveram com elas, quando os filhos de Deus, anjos caídos, tomaram e viram as filhas dos homens, e o desejo sexual era tão grande, e mesmo sendo eles pecaminosos por causa da queda, se introduziram em carne humana. Se fazem isso, arruinam a cura divina, arruinam tudo mais. Se o diabo pode criar, ele é igual a Deus. O diabo não pode criar.
Quero que me mostrem um lugar onde o diabo pode criar. Ele não pode criar, ele só perverte o que já foi criado. Ele não é criador, é só um pervertedor. Bem, então, o que aconteceu? Observem, aqui está a minha versão. Aqui está o elo perdido. Agora, eles têm um chimpanzé, mas não se pode cruzar o chimpanzé com uma mulher e produzir um filho. Não se pode cruzar um ser humano com nenhum animal. Não se misturam. Não se pode fazer transfusão de sangue com nenhum animal. Quando eu estive na África, eles tratavam aquelas pobres pessoas de cor lá de tal maneira. Alguém me disse, eles não passam de animais. Eu disse, desculpe-me, eles são tão humanos quanto você, talvez um pouco mais. Permita-me dizer-lhe, quando você tem esse tipo de atitude, está retrocedendo em direção ao animal. Eu disse, aquele homem, se ele é tão preto quanto o as de espadas, ou se é tão amarelo quanto uma abóbora, ou se é azul como o índigo, ele pode salvar sua vida ao lhe dar uma transfusão de sangue. Mas nunca ponha sangue de um animal em você. Sem dúvida que ele é humano. Só porque uma pele era preta e a outra parda, e outra amarela e a outra branca, isso não tem nada a ver. A Bíblia disse, Deus deu um sangue e fez todos os homens. E é exatamente isso. Os lugares em que vivemos, mudando nossa cor, não tiveram nada a ver. Deus fez de um homem todas as nações, um sangue, todas as nações iguais. O chinês, o de cor, não pode dizer agora, o preto não pode dizer agora que aquele chinês, ele é amarelo, não vou ter nada a ver com ele. Ele é seu irmão. E você é branco, não pode dizer ao amarelo ou ao preto, a nenhum dos dois, não tenho nada a ver com você. Ele é seu irmão, exatamente. Notem agora, aqui está o que aconteceu. Eu creio e posso sustentar pela Bíblia que foi a serpente que fez isso. A serpente é aquela pessoa desaparecida entre o chimpanzé e o homem. Porque, escutem, notem isto agora, que a serpente não era um réptil. Ela era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Agora fui e peguei dicionários hoje de todo lugar para consultar esta palavra. O que a palavra astuto significa? Significa ser inteligente, ser astucioso. É a melhor interpretação do hebraico de M-A-H-A-H, Maha, significa ter um verdadeiro conhecimento dos princípios da vida. Agora, observemos isso só por um minuto. Ela é inteligente, astuciosa, porém, é chamada de serpente. Mas lembrem-se, ela era a coisa mais inteligente que havia e mais parecida com o ser humano do que qualquer outra coisa que havia no campo, mais próxima do ser humano. Ela não era um réptil, a maldição a tornou réptil. E a Bíblia disse que ela era a mais bela de todos. E nem a maldição tirou toda a sua beleza. As cores magníficas da cobra ainda são belas, e sua graciosidade e sua astúcia. Nem a maldição tirou isso. Mas lembrem-se, Deus lhe disse que as suas pernas sairiam e que andaria sobre seu ventre. E não se pode encontrar um osso na cobra, parecido com os do ser humano. E é por isso que a ciência está desorientada. Mas aí está ela. Deus ocultou isso aos olhos dos sábios e entendidos e prometeu revelar aos filhos de Deus nos últimos dias, quando os filhos de Deus serão manifestados. Quando os filhos de Deus que se regozijavam mesmo antes da fundação do mundo, quando a grande revelação da deidade e coisas tais seriam trazidas nos últimos dias, ele manifestaria estas coisas através dos filhos de Deus. Vocês sabem que a Escritura ensina isso, e aqui estamos. É por isso que Deus está abrindo estas coisas para nós. Deus está trazendo seus filhos à manifestação. Ele está indo além das limitações de qualquer conhecimento humano, bem nas revelações espirituais, e faz baixar isto. Não temos ensinado nesta Bíblia que aqui é para aquele que tem sabedoria? Não o que ele aprendeu em algum seminário, mas o que aprendeu de joelhos diante de Deus, e o que agradou a Deus dar-lhe, filhos de Deus manifestados. Aqui está a serpente. Agora, eis o que a serpente era. Vou lhes dar a minha descrição dela.